Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa peça, que foi a mais votada numa das enquetes que eu deixei lá no meu Instagram. E eu fiz esse modelo pra mim como uma saída de praia, mas esse passo a passo também super funciona pra fazer como uma saia, que dá pra usar com aquele shortinho por baixo. Então, com a mesma aula, só mudando o tecido, você consegue fazer ou uma saída de praia ou uma saia. E para esse modelo como saída de praia, é super legal porque você consegue vender muito bem também. Como é um modelo super versátil, que a maioria das pessoas gosta, é simples, só amarrar na cintura e dá certo também para vários tipos de corpo, então você consegue ganhar um dinheirinho com isso também. Espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho, vocês já estão acostumadas aí com a dica que eu sempre dou. Assistam a aula pelo menos uma vez antes de começar a reproduzir, porque no decorrer aí do vídeo tem dicas e informações importantes. Vou deixar umas dicas também aqui na descrição, muito importante também que vocês leiam. Espero que vocês gostem, fiz com muito carinho, me acompanhem lá no meu Instagram também, @edivaniavite. E é isso, gente, fiquem com a aula e deixem o feedback aqui para saber se vocês gostaram. Precisamos de 3 medidas. A primeira é a circunferência da cintura. A gente vai posicionar a fita na parte mais fina da cintura ou onde a gente quer que a nossa peça fique amarrada. A segunda é a circunferência do nosso quadril, e observando pela lateral, nós vamos pegar a parte mais alta do quadril e posicionar a fita nesse ponto. E a última medida é o comprimento que a gente deseja para a nossa peça. E um jeito mais fácil de medir em nós mesmas é deixar a fita assim de ponta cabeça, deixando o número 1 da fita cair até o chão, até onde a gente deseja que a peça fique, e pela lateral aí, posicionando na cintura, a gente vê aonde a fita bate. O corte do tecido vai ser um retângulo que vai ter de largura o nosso quadril mais 10 centímetros, mais 4 centímetros de margem de costura. E no comprimento, vai ter o comprimento que a gente deseja para nossa peça, mais 4 centímetros de margem de costura, menos a largura do cos. E nós vamos cortar uma outra faixinha, que vai ser o nosso cos, que vai ter aí de largura o quanto a gente deseja de largura desse cos, vezes 2, mais 2 centímetros de margem de costura, e o comprimento precisa ter pelo menos 2 vezes a nossa cintura. Isso se a gente quiser amarrar, deixar amarrado ali na parte da frente junto com a fenda. Se a gente quiser dar mais voltas na cintura para amarrar atrás, por exemplo, aí precisa deixar a cintura vezes 3 ou até vezes 4 para formar um laço bem legal. Vamos começar fazendo o acabamento dessa saia nas duas laterais, que é no sentido do comprimento, e em um dos lados da largura. E para fazer esse acabamento, é só fazer uma barrinha simples, dobrando aí 2 vezes para o lado avesso do tecido. E vocês podem alfinetar para ficar mais fácil de ir na máquina. Então, do lado avesso vai ficar dessa forma e do direito ele fica assim. Costuras finalizadas, eu usei uma linha de cor diferente para ficar mais fácil de visualizar. E agora, nessa parte que a gente não fez o acabamento, nós vamos ir colocando pregas até que fique exatamente do tamanho da nossa cintura. E para fazer essas pregas, é as pregas normais que a gente está acostumada. Pinça um pedacinho ali do tecido, deixa um em cima do outro. E uma dica para fazer essas pregas e elas ficarem bem centralizadas é a gente fazendo dessa forma. Faz uma prega de um lado, faz a mesma preguinha do outro lado e vai medindo com a fita, conferindo até que fique do tamanho que a gente quer. Fazendo dessa forma, é uma garantia que as pregas fiquem bem centralizadas. E é muito importante que a gente vá conferindo aí com a fita e deixe exatamente do tamanho da nossa cintura, para que dê aquele efeito com aquela fenda
que fica bem bonito para saída de praia ou para saia, aquelas saias que a gente usa com shortinho por baixo. Então é muito importante que essa medida seja muito bem conferida para dar o caimento que a gente quer. E depois de finalizada aí as pregas e de deixar certinho na medida, a gente vai passar uma costura reta aí bem rente só para fixar essas pregas. Costura finalizada, agora a gente vai refilar o excesso aí de margem de costura. E nós precisamos achar o meio da nossa saia, então vou dobrar aí ao meio e ali onde dobra eu faço um pique com a tesoura. E vou fazer a mesma coisa com a faixinha que vai ser o nosso cos. Dobro ao meio e dou um pique com a tesoura. Agora, nós vamos posicionar direito com direito, pique com pique, e vamos passar uma costura reta para fixar essa faixinha, que é o nosso cos, com a saia. Aí, é muito importante que a gente alfinete para ficar bem certinho e que a gente preste muita atenção na hora de costurar, para que a gente costure as pregas exatamente no sentido que a gente deixou e não dê defeito no caimento depois. Então, depois da alfinetada, é só passar uma costura reta ali com a margem de costura de 1 centímetro normalmente. Costuras finalizadas. Percebam que a costura é somente para pregar o cos na saia, não é no cos inteiro. As pregas também ficaram bem certinhas do jeito que a gente dobrou. Esse lado é o avesso do meu tecido e eu preciso agora costurar somente essa parte que ficou para fora aí, que não foi, essa parte do cos que não foi pregada na saia. Para fazer isso, eu vou dobrar o cos direito com direito e vou passar uma costura somente nessa parte que não tá pregada na saia. A de vocês vai ficar maior, é que aqui eu estou trabalhando com miniatura. E aí, a gente passa uma costura aonde eu estou alfinetando e nessa partezinha aí, para dar um acabamento legal. Lembrando que essa costura, ela tem que vir somente até começar ali a saia, tá? Essa costura não pode invadir a saia. Ela vai servir somente de acabamento aí para o nosso cos. Então, costura aí é onde eu estou mostrando com um alfinete e nessa partezinha também. Vai ficar dessa forma, depois de finalizada, ó. Parece ali que vai dar errado, mas não dá. Agora, o que a gente precisa fazer é virar esse cos para o lado direito. E para isso, vocês podem usar um alfinete de segurança, um lápis. Como eu tô trabalhando em miniatura, tô usando o auxílio aí de uma pinça, mas vocês podem usar o que fica melhor aí para vocês, ó. Então, virei pelo lado direito esse cos, faço isso dos dois lados. E aí, depois que vocês terminarem de virar, vocês vão ver que o próprio cos ali vai indicar como a gente precisa costurar, ó. Pelo lado avesso ali, a gente vai dobrar esse cos aí pra dentro, uma barrinha pra dentro, escondendo ali a costura. E vamos alfinetando, porque é aí que nós vamos passar uma costura. Ó, então, dobra uma barrinha pra dentro, esconde ali a costura que ficou na saia e vai alfinetando, e a gente vai passar uma costura bem rentezinha ali para dar o acabamento da nossa saia. Esse é o último passo e é muito importante que a gente faça com muita calma e bem feitinho para ficar bem bonito, tá? E essa costura, ela pode se estender aí pelo cos para servir de pesponto e ficar um acabamento melhor.
Depois de finalizada, fica dessa forma. Eu comecei a costura ali de uma extremidade do cos, passei pela saia e fui até a outra extremidade do cos. Isso a gente chama de pesponto e dá um acabamento bem legal. E agora a nossa peça tá finalizada. Ó, ela fica assim. Vejam que fica bem legal como uma saída de praia, porque dá esse efeito de fenda. E fica legal como uma saia também, como eu mencionei no começo, para usar com shortinho por baixo. As pregas ficam bem discretas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e consigam reproduzir.